com grande amor veio salvar. Aos povos, raças e nações veio ensinar que na vida outro Deus não há. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Para vós, Senhor. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro, confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo, e pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Nesse segundo domingo do Advento, uma voz profética ressoa. É a voz de Isaías, na primeira leitura, que está em consonância com a voz de João Batista no Evangelho. No domingo passado, nós refletíamos sobre a necessidade de vigiar, de estar atentos. Mas vigiar não pode ser apenas observar a realidade. Vigiar quer dizer preparar-se para aquilo que virá. Por isso que a palavra de hoje é de conversão, uma atitude de vigilância, mas também de quem vai aprontando as coisas para receber a Jesus. E a voz desses profetas, Isaías e João Batista, nos mostram que é preciso preparar o caminho para o Senhor. E para isso eles se usam de um exemplo, dizendo que é necessário aterrar os vales. Então nós sabemos que uma região com vales tem as suas ondulações e lacunas. Tudo isso precisa ser aterrado. Ou seja, na vida espiritual, aquelas lacunas da omissão, da acomodação,
têm que ser preenchidas com atitudes de quem acredita em Jesus Cristo. Então, com a caridade. Tem coisas que a gente vai deixando e vão ficando como que vazios na nossa vida. Para quem tem fé, quem é vigilante, se prepara, começa a ter atitude, iniciativa. Mas existem outras coisas também que necessitam de um olhar, que é justamente o que os profetas falam, dos montes que precisam ser aplainados. Ou seja, tudo aquilo que se excede na nossa vida precisa baixar. O orgulho precisa baixar. A ambição desmedida, vaidade, às vezes exagerada, além da medida, tudo isso precisa ser nivelado. A profecia ainda nos fala daquilo que está torto, que precisa ser endireitado. Quantas coisas precisam ser corrigidas na nossa vida? Às vezes a gente já se acostumou com aquilo que está torto e a gente nem percebe mais. Podem ser vícios, podem ser hábitos que nos prendem de tal maneira que a gente não consegue se enxergar fora daquele jeito de viver. Tudo isso precisa ser reconduzido para preparar o caminho para o Senhor. E mais, as asperezas precisam ser amansadas. A palavra de Deus vai usar uma outra expressão. Tudo aquilo que é aspereza num terreno precisa ser alisado, não é? Também no terreno da nossa vida, às vezes aquela impulsividade e ódio, maneira de falar, não é? Precisa realmente ser regulado, para que a gente de fato possa viver a fé de uma maneira íntegra, e não simplesmente, né, pelo ímpeto do momento. Preparar o terreno é necessário para se construir uma edificação. Preparar o terreno é necessário para abrir uma estrada. Também na vida em Deus e vida de fé, a gente precisa preparar as coisas dentro de nós para abrir caminho para Jesus. O caminho representa um processo na nossa vida que nos faz enxergar para onde nós estamos indo. Esse caminho que nós estamos fazendo no tempo do Advento nos conduz para o nascimento do Senhor, a sua encarnação. E é um tempo forte também de renascimento, de reavivamento da nossa fé. Portanto, o tempo de conversão. Hoje a palavra de Deus nos ajuda a converter o nosso coração, alinhando este coração com o coração de Deus. Na segunda leitura, nós ouvimos que Deus é aquele que é eterno, portanto, um dia para Ele são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O tempo de Deus é diferente do nosso. Nós temos até uma percepção diferenciada atualmente do tempo. Parece que tudo está passando mais rápido. Não é assim que você sente? Não é? Não é assim que nós estamos vivendo? Talvez porque nós apressamos também alguns processos e a gente acha que tudo tem que ser feito de maneira muito veloz. Nós estamos até perdendo a nossa humanidade, estamos nos robotizando. Parece que a gente está tratando os outros e vendo a si mesmos como máquinas, né? Então tudo tem que ser muito rápido na velocidade das máquinas e da tecnologia. E a gente se torna muito imediatista. Hoje a palavra de Deus nos fala sobre o tempo de Deus, nos afirmando que o Senhor não demora para cumprir aquilo que Ele prometeu, porque Deus faz completo. Nós às vezes temos a sensação de que nós estamos fazendo as coisas, mas por vezes pela metade, dentro do nosso imediatismo e agitação por
nem sempre resolver as coisas, mas por fazer algo e ter a sensação de que as coisas estão acontecendo. E a gente vai deixando um monte de coisa, às vezes no caminho. Deus não, dentro do seu plano de amor, Ele faz e faz por completo. Por isso esta é uma palavra de esperança. Deus não demora para cumprir o que prometeu. Somos nós que somos muito ansiosos e queremos que as coisas aconteçam na hora que a gente pensa que é a certa, mas Deus sabe de tudo. E até mesmo aquilo que não acontece, também dentro do plano de Deus, da sua providência, depois vai se revelar com o porquê. É preciso estar com o coração conectado com o coração de Deus, para que a gente possa entrar nessa mesma dinâmica de Jesus. São João Batista, no Evangelho, hoje mostra a Jesus. E vocês perceberam que esse Evangelho não aparece, nele não aparece Jesus falando? Nós apenas ouvimos sobre Jesus através do mensageiro que é São João Batista. Ele é a voz que grita no deserto. Ele fala de Jesus Cristo e aponta Jesus como aquele que tira o pecado do mundo. No Natal, para muita gente, talvez no comércio, para algumas pessoas, na sociedade, na televisão, não se fala de Jesus. Tem tantas outras coisas que aparecem que nos distraem do verdadeiro sentido do Natal. E até curioso nós vemos que alguns enfeites, inclusive a antiga árvore de Natal, hoje em dia vem com tantos elementos, até criativos, né? Penduram tanta coisa na árvore de Natal. É bonito, sem dúvida nenhuma, mas cada vez mais a gente começa a perceber que tudo isso nos distancia do espírito natalino. Então, tantas pessoas hoje apresentam um Natal sem Jesus. Não há lugar para Ele em muitos lugares. Não há lugar para Ele em muitos ambientes, hein? Não há espaço para Deus. E é por isso que as pessoas precisam sempre acrescentar outras coisas. E é interessante quando as pessoas vão esvaziando o sentido dos sacramentos, não é? Elas precisam daí criar outras coisas. Exemplo, quando um casal não tem a profundidade daquilo que vai celebrar num casamento e da beleza daquele juramento, precisa às vezes criar coisas e coisas e coisas, não é? Para que pareça que o casamento é especial pelo acréscimo de coisas que se coloca ali nas entradas e tudo mais, porque se perde a essência, o fundamento. E no Natal não é diferente. Para muitas pessoas que perderam de vista o centro do Natal, precisam colocar um monte de outras coisas. E é nesta hora que a voz de João Batista ressoa no deserto. O que é o deserto, gente? É um local onde a vida é meio que improvável. Pouca coisa nasce no deserto. Há poucos seres ali. O deserto parece vazio e árido, mas é no deserto que o profeta diz que é preciso abrir um caminho. O deserto pode representar também os nossos momentos de crise, em que parece que as coisas já não têm mais sentido, em que parece que as coisas já não andam mais, não é? Parece que tudo é a mesmice do deserto, não há nada de novo. Mas é aí que o profeta São João Batista prega a conversão, a mudança. É aí que ele anuncia também a esperança de Jesus Cristo. É justamente naqueles momentos mais difíceis que a gente precisa enxergar a presença de Deus. E tem muita gente vivendo num deserto. Já perderam o sentido do Natal. Você já ouviu algumas pessoas dizendo assim, eu não gosto dessa data, não gosto. Para mim não tem muito sentido não. Por quê? Porque as pessoas associaram o Natal a outras coisas. Claro que o Natal é o momento da família reunida, mas quando falta algum membro,
que partiu para a eternidade, tem pessoas que dizem assim: esse ano o Natal não vai ter graça, não tem sentido para mim. Meu irmão e minha irmã, é claro que viver luto é muito difícil, não é? Porque o luto é um processo, é um deserto. Mas a gente não pode dizer que o Natal não tem sentido porque uma pessoa querida, amada, não está conosco. Porque o Natal é a presença de Jesus em meio a nós. E se nós acreditamos que essa pessoa partiu para Deus e que Deus está conosco, então nós estamos mais próximos ainda dessa pessoa espiritualmente quando nós celebramos o nascimento de Jesus, que abre caminho para nós ao vir à terra para a eternidade. Então que ninguém associe o Natal a apenas momentos de festa sem nenhum problema, não é? O Natal é a certeza de que Jesus está conosco. Talvez muitas pessoas tenham perdido o brilho do Natal porque associam o Natal sempre, não é, a muita fartura, todos os membros da família, como se fosse um instante mágico. E o Natal não é isso. O Natal é sim Jesus na sua singeleza e simplicidade, está conosco, presente conosco. É o Deus Emanuel, Deus que se faz próximo, Deus que se faz irmão. Nesta perspectiva, nós redescobrimos o Natal. E até mesmo alguém que esteja passando pelo luto, mesmo não tendo aquele membro querido naquele ano, naquele momento festivo, sente a alegria de um Deus que não nos abandona e sente a sua esperança crescer, se expandir. Nós precisamos de João Batista no meio da sociedade, onde não há espaço para Jesus. No evangelho de hoje, repito, Jesus não aparece, mas ele está presente no testemunho de João. Talvez no Natal de muita gente não haja Jesus, mas nós, na maneira de nós celebrarmos, devemos relembrar as pessoas de que é Ele o dono desta festa, é Ele a razão de nós nos encontrarmos, é Ele o sentido de nós dizermos Feliz Natal, ainda que haja tristezas na nossa vida. É a felicidade de saber que Deus veio até nós, né? Deus desceu, Deus pisa o nosso chão, Deus acompanha a nossa vida. Irmãos e irmãs, vamos ouvir a voz de João Batista, vamos incorporar esta profecia de Isaías e assim preparar o terreno do coração para bem celebrar esta grande solenidade, de maneira comprometida, com fé que se renova e a alegria de Deus que se faz presente em meio a nós. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,